Olá! No vídeo anterior, Padre Xavier tratou do tema sobre as mudanças comportamentais do adolescentes. E hoje, nesse terceiro vídeo da série, vamos tratar do tema adolescência e emoção, raiva e irritabilidade. E não deixe de deixar seu like para esse conteúdo para apoiar nosso canal e também de compartilhar com seus amigos. Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar da adolescência frente ao emocional. Aqueles momentos de raiva, de agressividade, de ressentimento, irritação, que o adolescente normalmente passa nessa fase de vida. A adolescência é uma época de vida com grande carga emocional. Os desafios do desenvolvimento são de fato assustadores. Há muita vulnerabilidade sentida pelo adolescente. A insegurança é grande. Os conflitos sobre a independência é uma coisa frustrante para o adolescente. E a experiência de envelhecer ao mesmo tempo é excitante, porque ele está caminhando para a vida adulta. É algo que empolga ao mesmo tempo. E algo que também dá medo. Logo, nessa etapa de vida do adolescente, é útil aos pais, com exemplos, com instruções, etc., ajudar o adolescente a aprender a controlar as emoções. É importante lembrar aqui uma coisa: o adolescente é um adulto em treinamento. É assim que deve ser encarado. Ele está treinando para se tornar adulto. As ferramentas de controle emocional aprendidas com os pais serão levadas adiante para a vida adulta. Então aqui nós temos que considerar algumas dicas que devem ser dadas aos pais para com o adolescente que se irrita, que tem raiva, que é agressivo. Frente à explosão do adolescente, ou quando o filho se descontrola, os pais precisam ser um modelo em segurança nesse momento e falar com paciência, não explodindo ao falar com o adolescente para conseguir o que quer dele, ou para conter a explosão do adolescente. Gritar para fazer o adolescente parar de gritar só incentiva mais gritos, isso não vai funcionar. Logo, quando ocorre uma explosão emocional no adolescente, a orientação aos pais é ir devagar, é ser empático, é convidar para uma conversa, em vez de estourar junto com o adolescente. Por exemplo, os pais estão com raiva em algum momento, o que é muito justo, porque o adolescente mentiu, ou desobedeceu, ou quebrou promessas, ou não cumpriu o acordo, ou discutiu, ou retrucou, se recusou a cooperar, etc. Os pais, nesse momento, podem ter uma raiva justa também. Ou então o contrário, o adolescente fica com raiva quando o pai ameaça, o pai ordena, proíbe, critica, dá sermões, questiona, verifica, não escuta, interrompe, etc. Logo, os pais e o adolescente devem aprender a recalibrar seus pontos de ajustes emocionais, e os pais, sabendo calibrar as emoções, ajudará o adolescente a calibrar também as suas emoções e adquirir mais equilíbrio. O exemplo deve vir dos pais, portanto. Assim, os pais estarão ensinando o valor das emoções ao adolescente, com paciência e equilíbrio. As emoções são uma sinalização interna válida e devem ser aceitas e não discutidas. Se o adolescente é um menino ou uma menina, muda completamente a forma de lidar com o emocional. Vamos lembrar que menino ou menina são diferentes, não só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista emocional. A menina é mais engajada ou encorajada a falar sobre suas emoções do que os homens, do que o menino propriamente dito. As meninas falam mais sobre o que sentem, sobre o seu mundo emocional, o seu mundo interior. Já o menino, frequentemente encorajado a ser forte e silencioso sobre os sentimentos, é mais acostumado a reprimir o que sente. Portanto, é uma forma diferente de tratar as emoções em relação às meninas, que são mais abertas a falar sobre o que sentem. Logo, meninas e meninas, adolescentes, lidam de forma diferente com o emocional. Em geral, faz parte do emocional do adolescente diversos estados de humor. Por exemplo, depressão ou sentir-se deprimido. Normal, né? Crises de tristeza por perda, desânimo por decepção que eles têm frequentemente na sua vida, com as pessoas, nos relacionamentos. É normal uma certa depressão, sim. Solidão, sensação de solidão, período de isolamento, de desconexão com os outros, de sentir-se solitário, é uma coisa normal para o adolescente, ele tem fases assim também.
Autorrejeição, que é perturbar-se com a própria autoimagem, ou seja, o que pensa de si mesmo, ou não gostando de algo na própria aparência. Ou seja, essa sensação de autorrejeição é uma coisa bem normal também no comportamento dos meninos e meninas adolescentes. Ansiedade. São crises de preocupação aguda sobre como lidar com os desafios atuais, com os desafios futuros. Ansiedade faz parte da fase adolescente. Estresse, crises de sentimento que parecem oprimi-lo, ou então sentir-se sobrecarregado por muitas demandas, também é normal para o adolescente. Agressão, luta para obter controle sobre o que está acontecendo ao redor, com muitos momentos de frustração. Instabilidade, períodos de mudanças dramáticas de estados emocionais, entre sentir-se por cima ou sentir-se por baixo, são coisas comuns para o adolescente. Todos esses estados são normais e não perduram por muito tempo, na verdade. O importante é que os pais avaliem a capacidade do jovem falar sobre o que está acontecendo, quanto tempo esses episódios duram. Mas, se o estado emocional difícil dura vários meses, ou se o adolescente está se envolvendo em comportamentos autodestrutivos, então talvez seja bom, ou seja hora de um aconselhamento psicológico, para ver o que está acontecendo mais a fundo. Lembre-se o pai e a mãe que, nessa situação, medicamentos psicoativos são o último recurso. Só no último caso, vem em primeiro lugar o aconselhamento, uma terapia psicológica que, em geral, resolve boa parte dos problemas ou das crises que o adolescente pode, porventura, estar vivendo naquele momento de vida. Então, para nós concluirmos, até aqui, pelo visto, até agora, nós podemos compreender que a adolescência vive uma fase conturbada. O adolescente passa por fases difíceis, cheio de desafios, e por isso, por vezes, revela uma agressividade que os adultos têm dificuldade em compreender ou em saber reagir. Mas, acima de tudo, e o mais importante, é que os pais mantenham os canais de diálogo aberto com o seu filho adolescente, tenham paciência, tenham empatia, e no fim, com certeza, tudo vai dar certo. Bom, vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar se os pais devem pôr limites, até onde devem colocar os limites aos seus filhos adolescentes, sobretudo hoje em dia em que a autoridade dos pais está desacreditada e o adolescente parece que pode tudo. Até mais.